Aquela separação que vocês estão vendo ali é o seguinte: deixei a Amazônia de fora, não vou entrar por hora na controvérsia, até vou entrar nela, mas daqui a pouco. Por hora, deixa a Amazônia de fora. Qual é a área que sobra? Vamos proteger a Amazônia, vamos cuidar dela. Qual é a área que sobra que dá para plantar no Brasil? Que tamanho ela tem? Ela tem um tamanho equivalente a 33 países da Europa somados. O que significa o seguinte: o Brasil tem um potencial de produção de alimentos gigantescos. Mas vão um pouco mais longe. Por que deu aquela confusão toda? Por várias razões. Para começo de conversa, uma das coisas que eu fui checar na época era o seguinte: e aí, será que o Brasil cuida ou não cuida bem do meio ambiente? Vamos olhar. Aí eu fui descobrir o que tinha de área protegida no Brasil. E descobri o seguinte: 13,8% do território brasileiro são reservas indígenas. Só que, além disso, a gente tem mais algumas áreas importantes. Primeiro são as unidades de conservação integral, dá um pouco mais de 10% do território brasileiro. Tem mais 16,5%, que é a parte de vegetação nativa, que você não pode mexer, mas são áreas que não estão cadastradas ou que, não, de qualquer forma, são protegidas. E aí tem um último pedaço, que é 1/4 do território brasileiro, que são as áreas das propriedades rurais, mas que o produtor rural não pode mexer. Ele tem que preservar uma área de terra nativa dentro da propriedade dele. Isso é 1/4 do território brasileiro. Somei tudo isso. 2/3, ou 66,3% do território brasileiro é protegido. Aí eu fui pegar os outros países grandes, os outros 10 países com maior território no mundo, e ver como é que é lá. Descobri o seguinte: o segundo país que mais preserva no mundo, o Brasil é o primeiro. Quem que é o segundo? O segundo são os Estados Unidos. Quanto os americanos preservam quando eu junto todas aquelas áreas? No total, nos Estados Unidos, a preservação é de 19,9% do território. Em outras palavras, o Brasil preserva 3 vezes mais do que o segundo país que mais preserva no mundo. Em outras palavras, ninguém tem direito de apontar o dedo para a gente. Agora, esta conversa, e esse é o ponto, é exatamente o que a gente tem que mostrar. A gente não tem que brigar com ninguém, não tem que se indispor com ninguém, até porque a gente tem interesse em atrair investimentos de países com os quais a gente está brigando. E a gente não pode dar desculpa para esses caras adotarem um protecionismo em cima de uma coisa que é papo furado para cima da gente. Isso não pode acontecer. Mas, para seguir em frente, tudo bem. Como o brasileiro e o mundo desconfia dos dados brasileiros, eu peguei os dados da NASA, para não ter discussão. Segundo a NASA, 7,6% só do território brasileiro hoje está plantado. 7,6%. Eu excluo a Amazônia. A Amazônia não vou me encostar. O que sobra? 9% do território brasileiro, excluindo a Amazônia, que é essa partezinha pequenininha, vermelha aqui embaixo. Todo o resto que está em verde é a área que o Brasil, se quiser, poderia plantar e não está plantado. Lembra que uma grande parte disso, a gente, por opção nossa, optou por preservar. Mas o fato é uma opção nossa. Das áreas que, isso aqui é soberania nossa, das áreas que nós temos aqui, basicamente 40% do que não está plantado no mundo, que daria para plantar, deixando a Amazônia de fora, sem encostar em 1 milímetro da Amazônia, que a gente tem aqui, o que nós temos está no Brasil. Por que isso é tão relevante? Porque, como eu quis mostrar para vocês até agora, basicamente, para mim, o grande fator associado aos BRICS é um crescimento acelerado de 2 desses BRICS, que são Índia e China, que são os mais populosos, que são os mais pobres, garantem que nas próximas 3 décadas a gente vai ter um crescimento brutal do consumo de alimentos no mundo. Dá uma olhada no seguinte: lembra que eu mostrei para vocês que até a virada do milênio, 2 de cada 3 dólares do crescimento mundial acontecia na Europa e Estados Unidos? Olha que o superávit do agronegócio brasileiro não cresce nada. Sabe por quê? As pessoas não tinham mais dinheiro para comprar comida. Americanos, japoneses e europeus já comiam o suficiente antes. Então, quando ele ganhou mais, não foi comida que ele comprou a mais. Aí a China entra no MC e, de lá para cá, 3 de cada 4 dólares estão indo para o bolso de gente pobre no mundo. Resultado, superávit do nosso agronegócio multiplicou por 10. E é assim que, na minha opinião, a gente tem que olhar para os BRICS. Mais do que nada, nós somos complementares. E isso cria um monte de oportunidades, mas que são muito mais intra-BRICS, é a gente com relação a eles, do que os BRICS como grupo negociando em relação ao resto do mundo. Porque aí os interesses não são iguais.
O interesse chinês, nesse sentido, é o que eu posso fazer para ter mais oferta de alimento no mundo inteiro. O brasileiro, basicamente... E outra coisa, abertura de mercados em quê? Produtos industriais, que é o que a China vende. No caso brasileiro, é o contrário. Vamos abrir mercados agrícolas, que é o que nós vendemos. Então, eu vejo a gente negociando com os BRICS e não negociando os BRICS como algo que vai colocar o Brasil numa posição melhor. Porque nós somos complementares, nós não temos as mesmas características.